Senhoras e Agora, senhores. o Rafa é da minha origem, é Bom Sussa. É, bom sucesso. Hoje, Flamengo e Grêmio vão jogar e o Zé adora esse tema do Mais Carioca, né? É o nosso concurso aqui. Prováveis na tela agora, Flamengo e Grêmio, que é o jogo que você vai acompanhar nessa retomada do Campeonato Brasileiro. O Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno e o... O que você tá olhando, Nath? Não, o Léo Ortiz vai jogar de... É, olha lá. O Léo Pereira de lateral e o Ortiz de volante. De volante, é isso mesmo. Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Igor Jesus, o Lohan, o Everton, o Pedro e o Gerson. Eu prefiro com a escalação do Rafa. Tá, vamos pro Grêmio. Quer ver? Que aí eu vou pro seguinte, ó. Grêmio, Rafael Cabral, João Pedro, Rodrigo Elias, o Jeromel, Kahneman e o Reinaldo. PP, o Dodi e o Cristaldo. Pavon, JP Galvão, que tá, né, um destaque. E aí a dúvida, o Nathan Fernandes ou o Galdino, Diego Costa machucado. Por favor, Nilson, fecha na Nath. Não, eu me surpreendi Não, com a faz escalação. de novo o seu semblante. Não, Por que você eu não fez aquela consigo cara? Não, repetir. assustado assim. Eu fiz assim porque eu não entendi a Por escalação. que você não entendeu o Tite? Já quer cornetar o Tite? Não cornetar, não. Imagina, eu não costumo fazer isso. Não, não. Vai. Mas me espanta que te espantou? essa escalação. Que tem mais zagueiro do que qualquer coisa, né? Mas é que o Flamengo tem muitos falcos. É, muitas ausências. O Pulgar não está, o De La Cruz não está, o Rascaeta não está. Então são 3 dos 4 de meio campo que não jogam. Aí na falta de 3 meio campo você O tem Alan 3 também não zagueiros. está. O Alan também está vetado. Machucado, né? Tá Tá machucado. machucado. Então você não tem. Então. Na verdade, você não Eu tem. me espantei, na Ou ele- verdade, ou ele com a coloca escalação. o Léo Ortiz de volante, porque no entendimento dele é quem tem mais capacidade para poder exercer essa função, Sim. dentre os zagueiros disponíveis. Ou ele bota o menino da base lá, o Everton, que é um jogador de meio campo, que foi titular no time que jogou o Campeonato Carioca e tal, poderia fazer o papel ali, mas talvez, pela complexidade do jogo, o Tite não quis botar o time muito jovem, né? Opta para botar um time com um pouco mais de equilíbrio etário, porque a presença do Léo Ortiz tem esse fundo. É o que ele tem para escalar. Só que tem um detalhe. Olha pro lado. Só que tem um detalhe. Ele tá louco pra te cornetar. Não, tô acompanhando. Ele tá louco pra te cornetar com o do Tite. Não é o que ele tem pra escalar, que você já deu outra opção então. aí. Sim, mas olha só, a gente tem que considerar as circunstâncias. O Flamengo vem de um momento fantástico, é o melhor momento em termos de associação entre Desempenho. rendimento e desempenho com o Tite, até pelo nível técnico dos adversários. Ali liderança. E aí perde vários jogadores de uma só vez. Além dos 4 que estão na seleção uruguaia, tem o Ayrton Lucas machucado e tal. Você tem uma situação aí de uma necessidade, que vai além da vontade dele, de mexer no time. E aí as decisões são tomadas mediante a amostragem do dia a dia, dos treinos, né? A gente não está vendo treino para poder dizer se o Tite acerta ou erra no que ele toma como decisão na teoria. E se você analisar as opções, qualquer uma que fosse adotada, a não ser essa que vai entrar em campo hoje, também seria passivo de críticas, porque Mas não é tem uma melhor arriscado. solução. Você acha Você arriscado? colocar todos os zagueiros que você tem à disposição pra jogar, você perder 1, 2, tomar cartão... Você não gostou fica mesmo sem da outro. escalação, né? Não, eu contesto em relação a isso, assim, acho que... Porque só o Cleiton Rafa, não ele já falou. Eu questiono, eu não contesto, né? Eu questiono porque tem opção. Pode não ser a principal, não serem as principais opções, mas tem opção. O menino tá ali pra jogar. Por que ele jogou? Ele foi útil no início do Campeonato Carioca e agora ele não pode ser. Eu digo em questão de opção. O Flamengo tem um pouco mais de elenco do que o restante tem. Pois é. Mas é mais um questionamento mesmo. Mas o Tite sempre foi assim. Dificilmente ele dá chance a um garoto. Ele só dá chance ao garoto quando não tem outro. Né? Porque o Tite é cobrado por resultado. É compreensível esse tipo de situação, né? Porque ele precisa do resultado. E ele sempre foi assim. Para mim não é surpresa nenhuma ele optar por fazer isso, né? Para ter um time mais consistente, um time mais maduro, um time mais forte, Se ele equilibrado. tira o Léo Ortiz e bota o Everton no meio campo, ficaria Everton, Lohan e Igor Jesus. São 3 meninos. 3 jogadores jovens no meio Eu campo. também nem acho. Eu acho que pode até ser. Você pode ter uma alteração dentro do jogo, porque o Davi Luiz já fez essa função também. Sim. Davi Luiz volante, segura o Léo, Faria aí vai mais você, sentido. segura um Mas pouquinho. aí não tem lateral esquerdo. E não tem ninguém da base ali, frequentando o elenco profissional, treinando. Pra fazer Não tem. E aí, bota quem? Bota o cara que é canhoto. Que é o Léo Pereira está sendo escalado ali, não é porque ele... Não, porque é o que Rende. tem. Não, é o que tem que joga pelo lado. É o que tem. É o que tem. Agora, uma coisa eu acho que o torcedor precisa ajudar nessa discussão sobre o Flamengo, que é não comprar a narrativa da irritação pelas ausências. Está no contexto do futebol. Quando você contrata um jogador
Ô, Rafa, Mas mas eu- tudo bem. selecionável. Rafa, mas Selecionável. eu concordo com você nisso. Eu acho que assim, todos nós já sabíamos que isso ia acontecer com o Flamengo. Até o próprio torcedor flamenguista, o mais fanático, já sabia e acho que já entendeu isso. O problema é quando não vem o resultado, ou quando joga mais ou menos, aí o treinador fala assim, olha, tem isso, tem problemas, tem aquilo, tal. Como ele fez antes. Esse eu acho que é o grande problema. É isso aí. Né? Porque ele já preparou a cama, assim, ó, meu Deus, tá vendo lá atrás? Porque ele já sabia. Começo de ano eles fazem a Você falou projeção. isso em março aqui. Eles fazem a projeção do ano inteiro. Calendário. Estudam tabela, jogos, definição de títulos, definição de planejamento, né? Para qual campeonato você vai colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí, dependendo do que acontece no dia a dia, talvez você até mude. Como foi, por exemplo, a situação do Gabigol, né? Porque teve um outro jogador que não jogou, que ficou um tempo parado também e não jogou. Até me fugiu o nome aqui. Acho que foi o Everton, Cebolinha, alguma coisa assim. O Gabigol ficou também sem jogar, mas só que levaram para Manaus, né? Para dar aquela... não, o Gabigol não estava pronto, eu errei, eu levei... Balela, isso aí... eu não durmo nesse barulho. Então, eles já sabiam exatamente o que estava acontecendo. E quando o Tite vem lá atrás e fala, olha, eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, ele já estava falando justamente nesse momento agora. Ele já estava preparando o torcedor, já estava preparando... Porque se acontecer alguma coisa do Flamengo não ganhar, e é possível porque você tem times adversários que treinam, que são profissionais e que se preparam para jogar contra o Flamengo, ou não jogar bem o Flamengo, o Tite vai falar, olha, lembra, eu falei para vocês lá que ia ter esse tipo de dificuldade e tal. É tudo planejado. No futebol, nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora, os torcedores flamenguistas têm que entender esse tipo de situação. Vocês querem os melhores jogadores? Ótimo, o Flamengo tem condição de fazer isso e vem fazendo. Mas em determinadas situações vocês irão perder esses melhores jogadores porque eles estarão na seleção. Mas isso é um erro Isso do é normal. calendário. Mas, Nath, tem uma coisa É um que é o erro do seguinte. calendário. Quando a gente fala do Flamengo, e eu falo, Bubu, Nath, que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, na minha opinião. Só que agora a gente vai ter que ver, vai ser testado. Se 5 jogadores, você vai ter que observar. Agora, a Nath pontuou sobre a escalação de muitos zagueiros. O jogo para testar o elenco é hoje, Bubu, e você escalaria tantos zagueiros assim? Eu não me sinto à vontade, neste momento, para criticar o Tite por 2 fatores. O primeiro fator é a ausência de Pedro Ivo Almeida. O Rafa, de vez em quando, acompanha o programa. Sempre que eu faço uma crítica ao Tite, o Pedro Ivo chacoalha na cadeira. Cara, a saudade é enorme. Ele já sai em defesa do Tite e de Olha a sua comissão saudade. técnica. Olha a saudade. Aí, vai Saudade que ele tem tá nome jogando. e sobrenome. Só você olhar pra caneca com a foto do Pedro Ivo e criticar o Tite pra ele. Você vê que até a fotinho vai mexer. Ele vai se revoltar. E o outro fator é a presença da Nath. Você viu sempre aqui, muito né, bem-vinda. Fute Sport, Porque como eu com a sou Nath tratada. presente, eu nem preciso muito criticar o Tite. Porque a Nath ela já faz, né? Eu nem caneca Então A tomo. observação dela- você concorda que o zagueiro Respeito demais a análise, a observação da Nath e assino embaixo tudo que ela Zagueiro falou. demais. Então, assim, eu não preciso nem falar nada do Tite, porque a Nath já deu o recado aqui, já mostrou a realidade Pede uma desse parte do elenco salário desfalcado. dele, Não é né? desculpinha não, porque o Grêmio também tem desfalque aí, não? Olha lá. A Flá tem 5 O Grêmio jogadores. ficou um tempão sem jogar também. Também. O Grêmio também tem muito. O Grêmio tem mais problema que o Aliás, Flamengo aí. esse é o então, ponto que eu se quero perder, trazer. se o Grêmio ganhar, não quero desculpinha na coletiva, não, hein? Gramado sintético, altitude, sem Arrascaeta, não quero desculpa, não, hein? Se perder, perdeu. Mas o Grêmio, e aí o Zé lembrou bem aqui, a gente falava da retomada do Grêmio no futebol, e o Zé falou, vamos ver o primeiro resultado, que o Renato pode trabalhar muito com isso no vestiário. E o Grêmio, a impressão que eu tenho, Rafa, é que ele não sentiu. A gente lamenta muito a pausa do campeonato, né, para os times gaúchos. Já falamos aqui da questão social, mas parece que o Grêmio continuou, né? Não sentiu tanto, né? Não dá para ter certeza agora, né? Acho que precisamos de mais alguns jogos, né? Você tem uma oscilaçãozinha ali no último jogo da Libertadores da fase de grupos, mas não dá para você dizer com todas as letras que o Grêmio tá pleno, né? Eu acho que o jogo de hoje é pleno. Acho que o jogo de hoje é um bom recorte para isso. É um bom recorte, porque é um cenário que você tem um histórico recente muito ruim, muito favorável ao Flamengo em termos de vitórias, né? Salvo engano, nos últimos 15 jogos, o Flamengo venceu 10. Então você tem aí uma... E não é uma linha de corte que não fala nada com a equipe atual. Tem muita gente que já está há muito tempo no Grêmio, que viveu todo esse período. Kahneman, Jeromel... E o Renato do outro lado. Renato, então assim, não tem muito como sair para esse viés, não. Mas assim, acho que
acho que dá para imaginar um Grêmio muito competitivo, muito forte no jogo de hoje. E, acima de tudo, o Renato vai usar muito bem essa percepção de enfraquecimento do adversário. Ele vai tentar fazer com que isso faça o seu time se sentir mais empoderado no jogo, né? Apesar do jogo ser no Maracanã e do Flamengo estar com essas ausências todas, eu acho que a natureza de jogo do Flamengo não vai mudar. E aí, se a natureza de jogo do Flamengo não mudar, ela fica ótima para o Grêmio. Porque se o Flamengo quiser ter o controle técnico e o Grêmio tiver a oportunidade de ser o time para reagir, pode ter mais conforto para fazer o jogo essa noite. Perde hoje muito não- sem o De La Cruz. Então. Perde muito sem o De La Cruz. Porque na oscilação do time, ele era o que menos oscilava. O cara que carrega o piano Isso ali aí. no meio de campo. Você tem ali jogadores agora com característica que tem o De La Cruz, na qualidade no passe, o próprio Arrascaeta, que estava abaixo do que se esperava tecnicamente, acabou de falar dele, ele fez esse lance. Mas perde muito o Flamengo. Eu gostei da pergunta que estava ali antes no GC, se era o Flamengo fica comum com os desfalques que fica. tem. Fica. Fica comum, na tua opinião. Fica mais próximo ali do... O Flamengo completo lá. se espera muito, se cria muita expectativa. Agora, com os desfalques... Por isso que eu falei, eu acho o elenco do Flamengo o melhor do Brasil e vai ser testado nas partidas como essa. E do lado do Grêmio, Zé, não tem o Diego Costa, que era aquele cara que estava virando referência, né? Virando referência e assumindo também um papel importante de liderança dentro do campo, né? Protagonista, tudo. No último jogo, inclusive, para mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor, né? Junto com o goleiro. Mas eu acho que o Grêmio tem um trunfo que nesse momento acho que é importante. Qual? Que é o cara que sabe mexer, entende a história, entende característica, entende o tamanho da grandeza da camisa e consegue chamar a atenção e tirar os problemas dos jogadores. É o Renato. Eu ia falar O Renato ele consegue fazer isso. O Renato consegue tirar a responsabilidade dos jogadores, assumir responsabilidade, tirar muitas vezes a discussão sobre os problemas do campo. Ele consegue desviar toda essa atenção. Com a ausência do Diego Costa, perde-se a referência. Deve ser o JP que vai jogar, né? É o JP que vai jogar, que é um jogador diferente. Muito bom jogador. É bom jogador, forte fisicamente e tal, mas não tem a mesma... Eu acho que são outras características, mas ele não tem a mesma ligação, por exemplo, que o Diego Costa tem com a arquibancada. Aquela coisa de entrega, de respeito dos adversários. Eu acho que isso influencia muito em relação como diz o Bubu, né? A performance dentro de campo, entendeu? Mas o Grêmio continua forte. Eu acho que esse Grêmio vai ser complicado de jogar. É um time muito chato. E eu quero aproveitar e agradecer sua enorme audiência. Continue mandando vídeos e assistindo a gente, que é sempre muito legal. Agora, vocês sabem, os vídeos, o número tá aqui. Zé, fala o número, Zé. 5511-9695-9108. Mande seu vídeo, desabafo. 5511-9695-9108. Agora, a Natália Ferrão vai responder qual foi a magia que o Renato fez pro Soteldo jogar tão bem. Porque eu me lembro, e o Prato fica mandando, não vai falar do Soteldo? Fala do Soteldo, e aí, o Soteldo? Como é que o Pratos fala? E aí, não vai falar do Soteldo? A mágica não é do Soteldo? Renato, é do próprio Soteldo. Soteldo, quando quer jogar, ele joga e pronto. Na Isso é Baixada fato. sempre foi assim. É fato. Quando ele quer jogar, ele faz o jogo dele ali. Tá. Ele não vai jogar agora, tá na seleção, né? Esqueça, né? Mas ele tava jogando Na bem. seleção, ele sempre joga. Ele sempre busca Ele o jogo tá o tempo na inteiro. seleção, será desfalque. Eu acho que a motivação passa muito por isso que o Zé falou, brincadeiras à parte, mas isso que o Zé falou do vestiário ali, do Renato ter o vestiário na mão, né? De como ele consegue motivar ou colocar os jogadores a importância ou a necessidade de você dar mais do que 100%. Você entregar mais do que 100%. E talvez ele esteja conseguindo isso com o Soteldo. O Soteldo, ele não é um jogador ruim. Muita gente fala, mas o Soteldo... Eu não acho ele um jogador ruim. Eu acho que ele escolhe o jogo que ele joga. E com o Renato Gaúcho, talvez ele não esteja escolhendo tanto, esteja mais pro time. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o futebol carioca, ele é interessante com algumas marcas, né? As relações. O Renato é muito próximo de jornalistas cariocas, porque trabalhou lá há muito tempo, jogou tudo. O que ele tem de tão diferente que a gente, eu, o Zé... Eu gosto muito de trabalhar no Renato, a Nath está falando disso. O que ele faz lá? Eu não sei hoje, posso falar pelos tempos de cobertura de Fluminense e Vasco, né? Eu cobri o Renato como técnico do Vasco em 2005, 2007 e como técnico do Fluminense em 2008. Uma ótima relação pessoal, inclusive, com o Renato, construída naquela época. Primeiro, o Renato é um cara que ele simplifica processos, né? Acho que a principal característica do Renato como gestor é ele chegar no lugar, ter um rápido diagnóstico do que está acontecendo ali, de ambiente,
saber quais são os elementos-chave. E aí, quando eu falo ambiente, eu incluo não só os jogadores, como também funcionários, staff, a própria imprensa, quem está na órbita do clube, do dia a dia. Dos tempos que a imprensa acompanhava de perto, via os treinos, né, viajava com o time, essas coisas. Então, ele sabia esse diagnóstico. Tem um episódio envolvendo o Renato, muito emblemático na minha história, cobrindo o Fluminense em 2008, que é quando o Fluminense ganha o jogo do Atlético Nacional, né, que na época a gente chamava Nacional de Medellín, lá na Colômbia, por 2-1, pelas oitavas de final. O Fluminense ganhou o jogo jogando mal. 2 gols do Conca, um de pênalti, inclusive, que não foi. Confessado pelo Júnior César, lateral, que depois se jogou e o juiz deu pênalti. O Renato chamou a imprensa que estava lá cobrindo no dia seguinte o jogo, no hotel, desenhou um time do Fluminense e apontou para 2 jogadores, o lateral direito e o volante. Só, esse jogador e esse jogador estão matando meu time. E aí? Aí a imprensa tomou um susto, né? Aí, mas por quê? Não faz o que eu peço, não corre, não marca. O que eu faço? Você não consegue imaginar hoje, em 2024, nenhum profissional que trabalha na função de técnico de um time de massa fazendo isso. Mas na época o Renato fazia isso porque ele entendia que fazia parte do contexto do ambiente dele. Dividir essa percepção, esse conhecimento. E com isso ele ganhava as pessoas. Ele tem essa... Para mim, a principal característica do Renato é essa leitura de cenário. E acho que ele, por ser um cara, naturalmente, ele vem ao longo dos anos tentando sistematicamente mudar essa imagem, né? Às vezes ainda mais escorregados do que é normal, porque é da natureza dele. Ele essencialmente é um cara fanfarrão. Ele gosta de contar... Ele é o Rodrigo Bueno do futebol. Gosta de contar as vantagens dele. Não, peraí, repita. Rodrigo Bueno do futebol. Quem é o Rodrigo Bueno do futebol? Renato Gaúcho. Ele gosta de contar as vantagens dele como jogador. Olha aí a terapia dele. Olha lá. Ele é assim. Renato é desses. Confiança é tudo. Tá bom. Mas então, essa é a questão. por isso. Por isso. Mas aí o que acontece? Ele chega no vestiário, conta que fez isso, que fez aquilo. Os jogadores dão risada. Os Acho dele sabem maravilhoso. disso. Ele é E aí assim, começa a ganhar os caras. É só lembrar da despedida do Soares. Sim. Ele tem essa característica, ele tem essa virtude. Porque, olha, cuidar de gente... E Eu vou assim, deixar meu DVD depois para você. Sim, eu com quero. um grande São momento de melhores jornalismo. momentos assim, Rafa, muita gente demorou e custou a entender que o Grêmio do Renato foi campeão da Libertadores em 2017 17. com o Luan. Ele vendeu o Grêmio campeão da Libertadores em 2018, 2019, 2020. Aí em 2021 que você começou a entender, opa, peraí, não é assim. Porque ele conseguia trazer essa eu gosto importância. O muito, time não era mais o mesmo time, tinha problemas, né, com a saída de alguns jogadores, e ele conseguia vender o Grêmio como se fosse o Grêmio campeão da Libertadores. E não era. E ficou ali, quer dizer, ele tem essa capacidade, né? Pro vestiário, pro jogador de futebol... A malandragem da bola. Agora, sempre.